Bom, esse vídeo aqui é um tutorial como eu corto meu cabelo, mas que você vai poder replicar no seu cabelo. Bom, esse aqui vai ser um passo a passo de como eu corto o meu. Esse corte que eu faço é um high fade. Eu já vou começar passando o número 3 na parte de cima, certo? Muito importante para quem vai usar a máquina em cima, pentear bem, passar de novo, repassar, deixar bem alinhadinho, porque senão vai ter trabalho no dia a dia com esse cabelo, vai ficar extremamente baixo. E você vai precisar arrumar ele só lavando e secando, passando uma pomada, muito simples. Vou começar com a zero, marcando na altura ali da sobrancelha. Eu vou fazer a mesma marcação nas laterais e atrás também utilizando um espelho de mão. Eu estou fazendo com espelho de mão e não com 360, porque não é todo mundo que vai ter um 360, né? Olha lá, esse navalhete eu até joguei fora. Aliás, parei de usar porque ele enferruja muito, é muito chato. Mas com a lâmina da sua preferência, você vai marcar, só dar uma chegadinha com a lâmina ali nessa região onde a gente passou a zero de acabamento, só pra gente, quando for disfarçar, não criar uma nova marca. E aqui eu vou começar o disfarce. Aqui eu vou começar com a meia, certo? Que é a zero alta. Vou tirar essa divisão entre a zero alta e zero baixa com a máquina de acabamento mesmo e com a máquina de corte. Eu vou subir um pouco acima com a zero alta, tá? E vou tirar essa marcação que eu criei entre a zero baixa e a zero alta com a zero intermediária e a máquina de acabamento. Em seguida vou limpar 2 dedos acima com a 1,5, que é aquele pente especial, que ele é abaixo da 2, tá? E agora que eu criei essa marca, eu vou utilizar a número 1 alta também. E logo em seguida vou utilizar a número 1 baixa, certo? Após isso, eu vou começar já o disfarce com o pente especial 0,5, usando ele na alta e na baixa. É um degradê padrão muito simples, pessoal. Você cria as marcas e depois vem limpando, de acordo com a graduação pedida no corte, tá bom? Sempre com o movimento em C para criar a marca e o movimento reto para tirar essa marca. Porque o movimento em C não permite que você suba um pouco a mais do permitido, né? E não vem estragar o corte. E o movimento reto vem tirando essas divisões. Bom, eu estou aí posicionando a câmera. Eu queria ter gravado isso de uma maneira bem melhor, mais completa, mais de perto, mais bem detalhado mesmo. Eu espero numa próxima oportunidade conseguir essa gravação, porque gravar sozinho, gente, é muito difícil. Então é por isso que eu não consigo mostrar tão de perto assim, tão detalhado. Mas eu estou explicando aqui o máximo para que possa ficar mais nítido, né, como que eu faço meu corte, que eu já corto esse cabelo sozinho desde os 15 anos, estou com 27, então assim, já peguei a manha, mas tem as suas dificuldades, que a gente sempre quer aprimorar, né. No começo meu corte ficava horrível, hoje eu já consigo fazer um degradê profissional, né, como feito em barbearia normalmente, inclusive, né, por eu ser barbeiro, eu tô sempre estudando e treinando no meu próprio corte, né. Eu sempre penso assim, se eu conseguir fazer o meu próprio corte e eu fizer bem feito, isso vai diminuir a minha dificuldade com os cortes no dia a dia, né? Porque no dia a dia é aquele negócio, não dá pra ficar brincando muito, não dá pra perder muito tempo é dinheiro e o tempo não volta atrás, né? Então a gente sempre opta no dia a dia, eu acho que a maior parte de todos os barbeiros aqui, por atender o máximo de clientes no mínimo de tempo possível, só que fazendo um bom atendimento, um bom corte, bem caprichado. Então, por exemplo, aqui eu gasto em média 30 minutos cada atendimento, sendo apenas corte. Cabelo e barba vai aí 40, 50 minutos até 1 hora, dependendo do cliente, né? Que também tem aqueles clientes que a gente gosta de trocar uma ideia a mais, às vezes não tem outro cliente marcado, então a gente demora um pouco mais. Mas esse é mais ou menos um prazo limite que a gente usa, que eu uso, né, no caso, acho que a maioria dos barbeiros usam. E o meu corte é isso aí que eu gasto. Eu faço o meu corte hoje completo dessa forma que está sendo feito aí, em mais ou menos 20, 25 minutos, estourando 30 minutos. Bom, já fazendo aqui o outro lado do cabelo, é aquele mesmo padrão. Inicialmente eu marquei com a máquina de acabamento e com a navalha, tá? Para não gerar outras marcas. E aqui hoje eu comecei disfarçando com a zero alta, tirando a divisão entre as duas com a zero baixa e a máquina de acabamento, e o mesmo processo. 1,5 pente especial até quase no topo, certo? No topo eu passei a 3, então vamos com a 1,5 quase até no topo ali. E vamos já criar essa última marca para já fazer o disfarce, né? Então vamos lá. Começamos com zero alta, zero baixa para tirar a divisa entre as duas. Limpamos mais um pouco do cabelo com a 1,5 pente especial.
Um dedo abaixo dessa 1,5 eu uso a número 1 alta e abaixo eu uso a número 1 baixa. Em seguida eu pego o pente especial 0,5, né, que é o pente meio, e já começo fazendo aquela graduação padrão. Se vocês quiserem um passo a passo completo disso mostrado em um cliente, eu posso fazer qualquer hora, aqui em qualquer cliente, mostro, e aí você consegue estar replicando o seu cabelo de uma maneira mais completa. Porque pra gente que já corta há um tempo, até a pessoa que corta já, sei lá, 6 meses já consegue entender. Mas para quem nunca cortou um cabelo, fica meio difícil. E cortar o seu próprio cabelo é uma situação muito inusitada, né? É algo que pra mim virou uma rotina, eu gosto. Eu amo cortar meu cabelo sozinho. Pode ver que eu faço a parte de trás aí com facilidade, segurando o espelho com uma mão e a máquina com a outra. E eu corto meu sozinho, cara, porque eu gosto do meu corte, entendeu? Eu amo a forma como eu trabalho, eu gosto mais do meu trabalho, então eu replico ele em mim mesmo. Já tentei cortar com outros barbeiros, mas não gostei, não ficou da forma que me agrada, não fica bem disfarçado, fica um pouco marcado. Aí o nego vem com aquela pigmentação fortíssima no pezinho, entra o pezinho quase 2 dedos, aí, não sei, não gosto. Então eu corto meu sozinho. E também tem aquela ocasião que você pode estar passando um momento difícil, com pouca grana, sem condição para ir num barbeiro, porque todo mundo passa um momento difícil na vida. E foi na verdade assim que eu mesmo comecei. Quando eu tava desempregado, não tinha grana, não tinha como cortar o cabelo, não tinha como me manter, né? E aí eu tive a ideia de fazer um trampo, que eu fazia trampo de servente, trabalhava em lanchonete, e fazer um trampo em troca de uma máquina de cortar cabelo. E foi assim que eu consegui minha primeira máquina, e através disso aí, cara, comecei a cortar meu cabelo, a minha barba sozinho, e hoje tô aí. Sou profissional há mais ou menos 6, 7 anos de barbearia. E aí continuo cortando meu cabelo. Já tem então, vamos pôr 12 anos que eu corto meu cabelo sozinho. E aí vocês podem ver com mais detalhes no vídeo. Eu não sei se esse vídeo ficou muito bom. Eu tentei deixar uma imagem bem nítida em 4K, mas não sei se ficou bom. Deixa no comentário aí pra mim. Você pode ver que agora eu vou navalhando. Esse corte eu não tô navalhando a seco, por conta que navalhando a seco fica muito vermelho na hora. E nesse dia eu tinha um compromisso. Então eu passo um creme básico, pode ser um gel, pode ser um creme de cabelo, pode ser um balm, um shave em gel, pode ser qualquer coisa. E vem navalhando. A parte da esquerda, da direita, vem navalhando atrás também. A nuca, onde tem essa ondulação, é um pouco difícil de navalhar, então você vai ver que eu vou tirar o espelho, vou guardar, e aí vou fazer ela separada. Ó, eu coloco a navalha no lugar, ó, coloquei, tá vendo lá, ó, tira, mas não tira tudo. Sempre fica um pouquinho daquela dobrinha da nuca. Então eu vou puxar, esticar com papel e vou arrancar o resto. Não dói, é super tranquilo, é super de boa. E é isso aí. Às vezes algumas pessoas brincam comigo e falam assim que é muito bom, né, cortar o próprio cabelo, você economiza uma grana por mês e tal, não sei o que. E outros falam que eu sou muquirana mão de vaca, mas não é, mano, é porque eu não corto comigo por conta de grana. É porque eu gosto do meu corte mesmo, entendeu? E tipo assim, não é prepotência, é porque os caras não fazem igual eu gosto, então eu prefiro eu mesmo cortar. Se for pra me decepcionar, eu decepciono comigo mesmo, em vez de decepcionar com os outros, entendeu? E é isso aí, agora eu vou dar uma secada boa nessa nuca que ficou com um pouco de creme, né, depois de navalhar. Vou aplicar um talco e vou vir com a shaver. A shaver serve para tirar aquele restinho de cabelo que a navalha não consegue tirar. A navalha até consegue tirar tudo, mas para tirar tudo na navalha e deixar bem liso, a gente tem que estar aplicando a navalha a seco. E a seco pode machucar um pouco o couro cabeludo, ou às vezes não machuca, mas deixa vermelho na hora, o que pode ser um pouco desconfortável se você for fazer uma foto desse trabalho, se o seu cliente for sair depois ali do salão, depois de 1 hora e meia que ele vai sair, ainda vai estar um pouco vermelho. Então assim, se você vai cortar no dia que você tem que sair, de preferência umas 3, 4 horas antes de sair, você pode meter a navalha a seco, mas eu não recomendo. Se tem creme, pô, passa o creme, depois você limpa ali, dá um talentinho e já mete a shaver por cima. Aqui a barba eu vou só dar uma secada mesmo, eu tô deixando ela crescer. E nesse período de crescimento ela fica um pouco desgrenhada, sem rumo, sem lado, fica um pouco feio mesmo. Mas é um prazinho aí de um mês e meio para ela tomar um pouco de forma. Hoje, no dia que eu tô gravando esse áudio, editando esse vídeo, minha barba tá bem mais bonita. Inclusive eu vou deixar no final do vídeo um depois de um corte que eu fiz essa semana mesmo, pra vocês verem como é que fica o corte, como é que fica a barba, porque infelizmente nesse dia eu não consegui filmar o depois. Olha lá, quando eu vir dá pra você ver nitidamente, mas o depois eu acabei não conseguindo filmar. Mas é como vocês podem ver aí, o corte é simples, padrão, a barba também. Pra quem tá deixando a barba crescer, é só as pontas mesmo na tesoura, evita a máquina se você for deixar crescer.
Nesse caso, a minha proposta aqui de barba é deixar uma barba um pouco mais cheia embaixo e um pouco mais baixa na lateral, fazendo meio que um cone, aquela barba viking padrão. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui no finalzinho um vídeo do depois de um corte que eu fiz semana passada. E deixa seu comentário, sua curtida aí pra mim, seu compartilhamento se você achar que é necessário, que eu mereço. E é isso aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter assistido até aqui.